O Cartésia Recebíveis Imobiliários vai fazer a sua quinta emissão de cotas. A ideia dele é mais do que dobrar de tamanho. Ele é um fundo que investe em recebíveis, principalmente ali na parte de desenvolvimento imobiliário, que hoje já não é nada de diferente no mercado, não é nenhuma novidade. Mas ele tem um risco específico que muita gente ainda não percebeu. Você sabe qual é? Vem comigo que eu explico. Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Clique Invest. E hoje a gente vai falar do Cartésia Recebíveis Imobiliários, o CACR11. Ele então está para fazer a sua quinta emissão de cotas, a gente vai falar um pouco dessa oferta, mas eu acho que é sempre bom a gente começar falando do fundo em si, o que ele faz, o que ele não faz, quais são os números dele, para daí a gente entender o que ele quer fazer com o novo dinheiro. Então, aqui eu começo com o relatório gerencial, é o melhor lugar. Estou pegando o relatório que acabou de sair agora, foi dia 15 de junho, foi na quinta-feira, então fica bem fácil da gente acompanhar a realidade do fundo hoje, informações aí quentinhas, novinhas. Ele é um fundo que já tem um tempinho de estrada, ele é de janeiro de 2020, ele é da viradinha de 19 para 20, então quer dizer, na boquinha ali antes de estourar toda a pandemia. Então é um fundo que já tem aí seus 3 anos, já tem um bom tempo de estrada para a gente poder entender um pouco melhor os números dele, a situação dele, a estrada dele. Hoje ele tem um patrimônio de 186 milhões de reais aproximadamente, né? Dá um valor patrimonial por cota aí de R$ 103. E o valor de mercado dele é de mais ou menos 190 milhões. Ele está negociando ali um pouquinho acima do valor patrimonial, né? Uma relação ali de 1,02, né? 2% acima do valor patrimonial. Basicamente está negociando ao par. Também é parte da história do fundo, ele dificilmente ele foge muito mais do que 10%, seja para cima, seja para baixo. Historicamente ele negocia sem grandes descontos, também sem grandes ágios. A taxa de administração dele é de 1% ao ano, o que é bem normal da gente ver, e ele tem uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder 110% do CDI. Aqui já deixo um elogio, um comentário positivo, porque é muito comum a gente ver fundos com taxa de performance de 100% do CDI. Então, qualquer coisa que ultrapassar o CDI, o gestor ganha 20%. Que o pessoal da Cartésia só começa a receber taxa de performance depois que o fundo ultrapassa 110% do CDI. Então, nesse cenário que a gente está falando de uma Selic de 13, como a gente tem hoje, ele teria que performar, se ele performar 15%, a Cartésia ainda não recebe nada de taxa de performance. Sobre os dividendos dele, né, seguindo aqui mais ou menos a ordem do relatório, ele mostra aqui os dividendos. Aqui tem o histórico dos dividendos e o resultado mensal e quanto distribuiu. A gente pode ver aqui que ele não é aquele fundo de CRI que rendeu mais no mês, paga mais, rendeu menos, paga menos. Ele tenta dar uma suavizada, ele tenta dar uma linearizada nisso. Mais à frente na DRE a gente vai olhar isso com mais atenção. A última distribuição dele foi de R$ 1,52 por cota, o que dá um dividend yield de 1,44, com base no preço de cota que a gente está gravando hoje, sábado. E acumulado dos últimos 12 meses, 17,62, que dá um dividend yield de 16,74. É um resultado bem alto, sem dúvida, mas que deu uma arrefecida mais recentemente. Se a gente pegar de janeiro a maio, esse ano, 2023, ele distribuiu 7,29, o que foi um pouquinho a menos do que o mesmo período do ano passado, 2022, quando ele distribuiu 7,35. Tá? Foi 1% de queda, não chega nem a 1% na verdade, então não é nada alarmante, e é bem fácil de entender. Ele é um fundo de CRI, que tem boa parte, ou quase a totalidade dos seus CRIs ligados ao IPCA.
E o IPCA do ano passado estava bem maior, estava bem mais alto. Então, se ele é atrelado ao IPCA, o IPCA cai, naturalmente o rendimento cai. A gente estava com o IPCA ano passado, né, acumulado até maio de quase 5%, agora não chega a 3%, então é natural que tenha uma queda dos rendimentos. Ele até coloca aqui o acumulado, né, a performance do IPCA, tudo mais. Quantidade de cotistas. Ele é um fundo que hoje ele não tem 10 mil cotistas, ele chega perto, está ali com 9.700 cotistas. Esse número cresceu mais, principalmente a partir de setembro de 2022, porque foi quando o fundo entrou no IFIX, quando ele conseguiu juntar os critérios para poder entrar no IFIX. Então, é natural que quando o fundo entra no IFIX, ele vai ganhar mais visibilidade, ele vai ganhar mais destaque, vai ser mais visto, vai ser mais acompanhado pelos cotistas, pelo mercado, pelos sites de notícias. Então, naturalmente, ele ganha visibilidade e aí ele vai... ele ganha projeção e, naturalmente, com isso vai atraindo mais cotistas. Se a gente olhar aqui a DRE dele, né, desse acumulado desse ano, de janeiro a maio, a gente vê aquilo que eu comentei sobre o resultado. Se a gente olhar aqui, em janeiro, o resultado do fundo foi de 2,5 milhões. Ele distribuiu 2,5 milhões. Se a gente olhar fevereiro, o resultado dele foi 3 milhões e 100 mil reais. Ele distribuiu, deixa eu tirar daqui, pronto, 2,5 milhões. Então ele fez 600 mil de caixa, né? Ele guardou aquele resultado. Lembrando que o fundo tem que distribuir, por lei, no mínimo 95% do seu resultado semestral. Então ele pode fazer caixa no mês, mas ele tem que praticamente zerar aquele caixa até o final do semestre. Em março, por exemplo, a gente vê que o resultado já foi menor, provavelmente pelo fato de que fevereiro tem menos dias úteis. É possível que esse seja um dos motivos, não estou aqui afirmando que foi, mas é bem provável, porque, claro, todo o cálculo de juros, de correção, é com base em dias úteis. Então, fevereiro tem menos dias úteis, naturalmente tem menos juros a se pagar em março. O fundo teve um resultado de 2 milhões e 300, mas distribuiu 2 milhões e 600, praticamente no mesmo nível dos meses anteriores, porque ele tinha esse resultado em caixa. Em abril já veio um resultado um pouquinho melhor, 3 milhões redondo, pagou 2.700. Em maio, aí ele basicamente zerou o resultado acumulado que ele tinha até então. Ele tinha um resultado, teve um resultado no mês de 2.100, mas pagou 2.700. Então ele basicamente zerou. Se a gente olhar aqui, a gente vê que o fundo nos 5 meses, né, teve um resultado de 13 milhões e 200 e distribuiu 13 milhões e quase 200. Então ele tem um resultado acumulado por cota que não dá 2 centavos, é 1,9 centavo, 2 centavos, vai, vamos arredondar. Então ele, basicamente para junho, para a próxima distribuição, ele não tem nenhum resultado acumulado. Mas isso é uma estratégia exatamente para não flutuar muito, né? O mercado de varejo acaba preferindo aquela distribuição um pouco mais regular. Então, tem gestores que não se preocupam tanto com isso e distribuem o que deu é o que deu. Tem gestores que optam por uma estratégia um pouco mais amigável, digamos assim, e no mês que teve um resultado melhor, segura um pouquinho, no mês que teve um resultado pior, solta um pouquinho, e aqui a Cartésia também faz isso. Aqui a gente tem na página seguinte um gráfico que a gente não costuma ver, esse nível de disclosure, né, de publicação de informação, mas o pessoal da Cartésia faz. Mostra que dos R$ 1,52, quanto foi resultado vindo de cada um dos CRIs. Então ele pega cada CRI e mostra qual foi o resultado que aquele CRI deu naquele mês. Além, claro, do que ele utilizou do resultado caixa aqui anterior, que era de 35 centavos, né? E todas as despesas, taxa de performance, taxa de administração, despesas operacionais e quanto que deu líquido. Isso aqui é algo que a gente não costuma ver, o pessoal da Cartésia nesse ponto mostra algo que a média do mercado não mostra e que facilita para a gente entender, por exemplo,
num mês, sei lá, se um CRI teve um pré-pagamento, quitou antecipadamente, por isso teve um pagamento maior naquele mês, a gente consegue enxergar, ou se um CRI está tendo uma inadimplência, a gente vai conseguir enxergar isso mais rápido, caso venha a acontecer, em vez de simplesmente ser, às vezes, surpreendido, o CRI tal está há 3 meses com problema, como a gente vê em alguns fundos. Aqui a gente consegue ter esse monitoramento um pouco mais próximo. Sobre o portfólio do fundo, hoje, a gente vê que ele, claro, é um fundo de CRI, está 97,8% alocado em CRI, é o que ele é. Tem só 2% em caixa, o que é normal, 2% não é nada. Hoje, o principal indexador dele é o IPCA, 81% dos CRIs dele é ligado ao IPCA, com uma taxa média de IPCA mais 13,10%. E a taxa, e tem uns 20%, 19% ligado ao CDI, com uma taxa de CDI mais 7. Taxas um pouco altas de remuneração, o que é normal para operações de desenvolvimento. Aqui tem o mapa, então a gente tem que o principal, né, a maioria das operações do fundo estão ou no estado de São Paulo ou no estado do Rio Grande do Sul, né, Porto Alegre, para ser bem exato, né? Todos do Rio Grande do Sul estão em Porto Alegre. Aqui nesse mapinha a gente vê. E São Paulo também tem bastante operação, é claro. Aqui está o portfólio das operações do fundo. Então, ele tem aqui 19 CRIs. Só uma dica que às vezes pode confundir. Geralmente a gente vê em fundos de CRI colocar o maior CRI em primeiro lugar, depois em segundo, etc. Organizar eles por tamanho. Não é o caso aqui do Cartesia, tá? O maior CRI, na verdade, está aqui embaixo, com 11% de exposição a ele. Então, só para chamar a atenção, geralmente a gente vê organizar, é mais comum a gente ver organizando por tamanho, não é o caso. Aqui ele usa outra ordem, provavelmente a ordem que entrou no portfólio do fundo, mas só para deixar claro que não é por ordem de tamanho. Tá? Bom, e sobre a oferta em si? Sobre a oferta, a ideia dele é basicamente dobrar de tamanho. Na verdade, um pouquinho mais do que dobrar de tamanho, porque o fundo ele tem um patrimônio hoje um pouquinho abaixo de 200 milhões e o objetivo dele é captar 200 milhões. Então, o objetivo dele é captar 200 milhões, emitindo aí 2 milhões e 16 mil cotas. Até para deixar claro, chegou a sair um documento errado falando que o montante da oferta era 250. Não é, o montante da oferta é 200 e o fundo ainda pode captar, né, pode ter o lote adicional de mais 25% e aí ele vai para 250. O alvo é 200, podendo chegar a 250. A oferta ela é para investidores qualificados, ou seja, não é a mesma coisa que investidor profissional, que é o que a gente às vezes vê. É investidores qualificados, ou seja, que tem que ter pelo menos 1 milhão aplicado ou que tem algumas certificações profissionais. É o meio do caminho entre o público geral e o investidor profissional. O preço da emissão. Preço da emissão, R$ 102,78. Aqui também é um ponto que pode desagradar algumas pessoas. O preço da emissão, R$ 99,19, ou seja, do que você paga, dos 102 que você paga, R$ 99,19 é o que vai para o fundo. R$ 3,59 é o custo da emissão. Um custo de emissão de R$ 3,61. Um pouco mais salgado do que a gente costuma ver nessas ofertas mais restritas. E principalmente o fato de que está um bocado abaixo do valor patrimonial. Hoje o valor patrimonial é de R$ 103,02 e hoje o fundo está cotado a um pouco mais de 105. A oferta saiu a 102, sendo que na verdade 99 é que vai entrar no fundo. Então, para quem se preocupa com o valor patrimonial, sim, aqui há uma diluição. Então,
esse dinheiro entrando no fundo, automaticamente o valor patrimonial dele vai cair. Vai para mais ou menos para o meio do caminho aí, entre o 103 e o 99. Vai ali para 101. Tá? Então, isso tem que ficar claro, porque sim, essa emissão está saindo com preço um bocado abaixo do valor patrimonial. Não tem explicação, não tem argumento específico, nem seria obrigado a ter argumento específico. O fato do preço da emissão, né, do custo da emissão ser um pouquinho mais salgado, acaba forçando o preço para baixo, né, o preço de emissão para baixo, mas poderia talvez ter entrado com um preço de emissão de 104 no total, 103, e tentar trazer isso aí mais próximo ao valor patrimonial, ou conseguir uma taxa de emissão mais baixa, para, sei lá, ser 103 mais R$1, e aí dá 104, 104,50. Ainda assim ficaria abaixo do preço de mercado, sem agredir tanto o valor patrimonial. O que tem de, por exemplo, para contrabalançar isso, a gente tem aqui uma projeção da gestora, isso aqui está no prospecto, das distribuições que o fundo passará a fazer com esse dinheiro entrando. Então, nos primeiros 12 meses, o resultado seria, né, o dividendo distribuído estimado, não é uma promessa, é claro, é uma projeção, seria de R$ 22,04, o que dá ali mais ou menos R$ 1,83 por cota. Depois ainda cai um pouquinho, vai para 1,63, depois 1,59, 1,58, né, a cada ano. Né? Na imagem aí tá em valores ao ano, eu estou trazendo ao mês para facilitar. Na média fica 1,66, o que é bem mais do que o fundo hoje vem distribuindo. Tem essa escadinha, digamos assim, de projeção descendo, porque, afinal de contas, ele trabalha aqui com uma projeção de que o IPCA e o CDI vão cair nos próximos 4 anos. Então, de novo, se o fundo é ligado ao IPCA com um pouquinho de CDI, esses indicadores estão caindo, naturalmente, a gente vai esperar, a gente vai... É a conclusão mais natural, que esses rendimentos vão estar no patamar mais alto agora e depois arrefecer um pouco. Mesmo assim, ainda fica mais do que o fundo hoje está distribuindo. Sobre o cronograma da oferta, a gente tem aqui então o direito de preferência 111%, 111,5%, que é claro, como o fundo está um pouquinho mais do que dobrando de tamanho, naturalmente você tem o direito de preferência que é um pouquinho mais, né? Você tem o direito, se você é cotista do fundo, de dobrar e mais um pouquinho a sua posição. Isso é com base na posição de cotas do dia 15 de junho. Então, se você é cotista do fundo, ou se você era em 15 de junho, você tem direito a participar do direito de preferências. Basta ver a quantidade que você tinha, multiplica por 111,5%, arredonda para baixo. Essa é a quantidade de cotas que você tem direito a subscrever. O período de exercício, né, vai do dia 19/6, então esse vídeo está saindo no domingo, dia 18, então amanhã, segunda-feira, começa e vai até o dia 30 de junho. Então aí 11 dias para você entrar lá no aplicativo da sua corretora, ou entrar em contato com a mesa, com o seu assessor, etc. e fazer o exercício do seu direito de preferência. Isso debita da sua conta na corretora no dia 3 de julho, que é a liquidação. Esse fundo não vai dar direito de sobras, né, que é aquela segunda rodada do direito de preferências, nem montante adicional. Guardem essa informação. Além disso, deixa eu só tirar minha imagem aqui da frente para não atrapalhar tanto. Pronto. Além disso, o prazo de oferta para os investidores qualificados começa no dia 3 de julho e liquida já no dia 5 de julho, ou seja, 2 dias depois, o que é bastante incomum.
E dá a entender, ou nos faz acreditar, que na verdade já tem alguém na mão, ou seja, já tem alguém disposto a aportar nessa oferta. Então também não precisa, não, vai ter um período de divulgação, de roadshow, de 30 dias, etc, etc, porque na verdade já tem alguém ali. Na documentação não fala se existe ou não, não é uma oferta formalmente ancorada, como a gente chama no mercado, mas é o que mais transparece. Até pelo fato de não dar direito de sobras, não dar direito a montante adicional, ou seja, talvez na negociação com esse player, seja ele lá quem for, optou-se então por não dar todos os direitos de preferência que muitos fundos dão aos cotistas, só se deu o direito de preferência básico, digamos assim, e aparentemente tem alguém com o dinheiro para poder complementar a oferta e botar o dinheiro na mesa. Agora eu queria chamar a atenção para um risco que talvez tenha passado batido de muita gente, que tem a ver com o portfólio do fundo. Ele é um fundo, não vou dizer muito novo, mas também não é um fundo muito antigo, e principalmente não é um fundo grande. Ele não é um fundo grande, ele tem um patrimônio hoje de menos de 200 milhões. Então ele é um fundo pequenininho. Naturalmente, os CRIs dele também são pequenos, certo? Não, claro que o fundo ele participa de CRIs, mas não são CRIs muito grandes que o fundo tenha uma fatiazinha muito pequena. Não. Ele pode até ter uma fatia maior dentro daquele CRI, porém o próprio CRI é pequeno, o que traz um pouco de risco de concentração. O que eu quero mostrar aqui como um exemplo? Deixa eu pegar aqui alguns CRIs. Por exemplo, esse aqui. Esse aqui está com as obras aqui em 65%, é um empreendimento em Porto Alegre. São 120 apartamentos. São 120 apartamentos. O CRI inteiro é um único empreendimento com 120 apartamentos. Só. Então, se as vendas nesse edifício não acontecerem no ritmo previsto, o CRI pode ter algum problema de inadimplência, ter que repactuar um prazo, ter algum problema qualquer. Se a gente rolar aqui um pouco mais, esse aqui, por exemplo, é um prédio, tudo bem, deve ser um prédio de ultra luxo, sei lá se é, se não é, mas eu digo, deve ser pelo tamanho das varandas aqui, mas são 16 apartamentos. São 16 apartamentos. A obra já até concluiu e está 44% vendido. São 16 unidades. 44% quer dizer, vendeu 6 unidades. Tem 10 ainda para vender, se minha conta de cabeça estiver boa. Se esses 10 apartamentos não venderem no ritmo previsto, pode-se ter algum problema desse CRI. Aqui, 200 apartamentos. Aqui é uma participação num shopping. Aqui, um empreendimento de casas, empreendimento horizontal de alto padrão, 22 casas, 23% vendido. Então, quer dizer, está com 5 casas vendidas. Falta vender 17. Então, vejam que é diferente você ter um CRI que tem 2.000 apartamentos em empreendimentos em 10 lugares diferentes. Porque, eventualmente, um prédio pode não ter vendido no ritmo que estava esperando, porque o bairro ali, de repente, não vingou do jeito que estava projetado, mas o outro lá vendeu. Vendeu até um pouco mais do que a previsão. Ou dá para baixar um pouquinho o preço ali e acelerar aquela venda para compensar a venda que não saiu aqui. Aqui não acontece isso. Em fundos pequenos, é meio que dá para fazer mesmo. Então, é normal a gente ver fundos CRI pequenos fazendo esse tipo de operação. Não é algo que sempre vai acontecer. A gente às vezes vê fundos CRI que tem
pequenas fatias em vários empreendimentos grandes, em vários CRIs grandes, mas não é o caso dele. Então, isso é algo ruim por excelência? Não. Isso quer dizer que o fundo vai ter um problema por excelência? Claro que não. Mas é algo que precisa se estar atento, precisa se entender esse risco do fundo. Claro que a gestora sempre coloca quais são as garantias, ela reforça que ela faz o acompanhamento, tem uma estrutura robusta de garantias. É fato de que o fundo passou pela pandemia sem grandes problemas, né, da fase mais crítica, esse é um fato, mas é importante para quem quiser investir nesse fundo, seja comprando cotas na bolsa ou participando da oferta, entender que sim, ele é um fundo pequeno que investe em operações pequenas, logo ele tem um pouco mais de concentração. Tá bom, pessoal? Vou deixar aqui embaixo os links de todos esses documentos que eu mostrei e até alguns a mais que eu não mostrei em detalhes. E agora eu quero saber de você. Você é cotista? Não é? Você vai participar dessa oferta? Porque sim, porque não? Gostou dessa oferta? Não gostou? Já conhecia esse risco de concentração do fundo? Comenta aqui embaixo para eu poder entender um pouco mais, para poder conhecer um pouco mais do seu pensamento. Se você gostou, não esqueça de deixar aquele like, porque isso ajuda muito aqui a divulgar o canal. Compartilhe com seus amigos, de repente alguém não conhecia o fundo ou não sabe da oferta e agora com você avisando vai saber. E claro, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações para você sempre ficar avisado quando saírem os próximos vídeos. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!